Agradecemos a você, porque tem tirado um tempinho do seu tempo para, uma vez por semana apenas, estarmos estudando, meditando na palavra do Senhor Jesus. Nós vamos abordar hoje a terceira palavra da cruz. Ela está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, 26 e 27, e nós vamos ver agora. A Bíblia diz assim, vou ver na nova versão transformadora. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, eis aí seu filho. E ao discípulo disse: Eis aí sua mãe. Nessa época, o pai de Jesus, o pai biológico de Jesus, já havia morrido. Ele não existia mais. Havia uma preocupação muito grande de Jesus com a sua mãe. A sua mãe já era idosa, já tinha bastante idade. Eu diria que ela era uma octogenária. João era o apóstolo, o discípulo mais jovem de todos. Para você ter uma ideia, João começou a seguir a Jesus com cerca de 24 anos de idade. Ele tinha um parentesco com Jesus. Ele era filho de Salomé. Salomé era irmã de Maria. Então eles eram primos. Na Bíblia diz que ele era filho de Salomé e irmã de Maria. Eram primos. Ele então vai responsabilizar o seu primo João para que cuidasse de Maria. Eu acho interessante esse procedimento de Jesus como filho mais velho de todos os seus irmãos. Ele queria deixar sua mãe amparada. José, eu disse, já não podia mais fazer isso. Ele já não existia mais. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele procura então o seu consanguíneo, que conhecia bem a família, para que ficasse responsável pela sua mãe, que era, no caso, tia de João. Uma das coisas que eu achei interessante é que João, ele foi o discípulo que mais viveu. E segundo a tradição, ele morreu de morte natural. Os outros todos foram barbaramente crucificados, mas ele morreu de morte natural. Ele esteve pregando o evangelho em diversos lugares, mas ele voltou para Éfeso, pastoreou a igreja em Éfeso, na Turquia, durante algum tempo, depois morreu. Uma das emoções mais profundas que eu tive foi quando estivemos em Éfeso, visitando as 7 igrejas do Apocalipse, e em Éfeso estava a tumba de João. Eu tive a oportunidade de estar ali ao lado, no chão, era no chão, cova rasa, do túmulo de João. Mas outra coisa que me chamou a atenção foi que próximo ao templo, às ruínas do templo, existe uma casa que era diferente de todas as outras de então. Uma casa de pedra, totalmente de pedra, e eles fazem grande romaria aquele local, porque segundo a tradição, não está na Bíblia isso que eu estou dizendo, segundo a tradição,
Maria havia morado ali naquela casa. Há uma conexão, há uma lógica nisso aí. Se João morou em Éfeso, foi pastor da igreja cristã em Éfeso, muita lógica, a casa da sua mãe está próximo ali ao templo onde ele foi pastor. Possivelmente, até agora eu estou aqui conjecturando, já ter sido até membro da igreja cristã ali em Éfeso. Mas, conjecturas à parte, vamos então voltar ao texto. Eu fico pensando que quantas vezes nós não temos a preocupação que Jesus teve com a sua mãe, não é? Quantos filhos que a mãe é importante enquanto ela está cuidando dos filhos, dos seus filhos, netos no caso, mas que depois que elas estão com a idade avançada, que não podem mais dar de si, eles esquecem, abandonam e não querem mais saber dos seus pais. Jesus não. Ele preocupou-se até o final da sua vida. Na cruz, ele viu sua mãe estava ali próxima à cruz, eu posso imaginar o sofrimento daquela mulher. Jesus ali próximo aos pés da cruz, ela viu seu filho sendo crucificado, sendo morto, mas ela tinha certeza, ela que conhecia o caráter de Jesus, o filho que ele foi, ela tinha certeza de que ela não ficaria desamparada, como de fato não ficou. Jesus preocupou-se em que ela fosse cuidada. Quando ele disse, mulher, eis aí teu filho. Outra coisa, mulher é um termo não pejorativo, mas um termo de respeito. Lembra-se lá em Caná da Galileia, quando faltou vinho naquela festa de casamento, que foram falar com Jesus e disseram, faltou vinho. Ela foi lá, falou com ele disse, mulher, ainda não chegou a minha hora. Então, sempre que Jesus usa esse termo, mulher, é como respeitoso, por demais respeitoso, e ele respeitou sempre a sua mãe em todos os dias da sua vida. A lição que essa palavra da cruz deixa para mim é que devemos respeitar os nossos pais, principalmente a nossa mãe, até que Deus a leve para o céu. E foi assim com Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Aquela mãe que o Espírito Santo usou para guiá-lo, para educá-lo. Ele tinha toda a educação judaica da época, Jesus teve. E muitas vezes depois ele colocou em prática, em evidência, essa educação que a sua mãe lhe deu. Nós não adoramos Maria, nós respeitamos Maria, porque a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Mas nós temos Maria como nossa irmã em Cristo, que ela era uma crente, ela foi uma crente fiel em Jesus Cristo. Ela mesmo disse, meu espírito alegra em Deus, em Jesus, meu Salvador. Meu espírito se alegra. Fazendo menção ao Filho, o Magnificat de Maria. Meu espírito se alegra em Deus, apontando para Jesus, meu Salvador. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender com Jesus a ter cuidado dos nossos entes queridos, para que eles tenham também uma velhice tranquila, uma velhice que possam viver uma vida digna de um servo, de uma serva do Senhor e de alguém que fez tanto por nós, de alguém que cuidou de nós, até que tivéssemos oportunidade de andarmos com nossas próprias pernas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida de Jesus, pelo filho que ele foi, pelo cuidado com os seus entes queridos, seus irmãos e principalmente a sua mãe querida. Que tenhamos no testemunho, no exemplo de Jesus, uma paz interior, de que estamos fazendo também o máximo que podemos pelos nossos familiares e principalmente
a nossa mãe. Em nome de Jesus, amém.